Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos falar uma palavrinha hoje que se encontra em Lucas 17, versículo de número 11, que fala a cura dos 10 leprosos. E aconteceu que Jesus indo, ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, aos quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve, irmão, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aleluias. Ocorre, irmão, que no caminho da viagem de Jesus da Galileia para Jerusalém, o caminho do vale do Rio Jordão era o mais seguro e usual entre os judeus para se fazer tal percurso. Só que o mestre, ao invés de seguir para o sul, imediatamente ele vai para Jerusalém. Escolhe passar nos confins, irmãos, de Samaria e Galileia. Jesus toma a direção leste, que levava além do Jordão, e para a região da Pérea. Estavam então Jesus e seus discípulos em uma região aberta e fora das cidades, em que havia pequenas aldeias, constituídas, irmãos, em sua maioria por pessoas excluídas da convivência social por motivos de saúde ou religiosa. Muitos moradores daquelas pequenas aldeias eram judeus, que de uma forma ou de outra já haviam ouvido falar de Jesus, já tinham escutado do Mestre, já sabiam de alguma coisa do que Jesus fazia e do que ele era capaz. Irmãos, mas devido ao preconceito, eles se isolavam de toda a sociedade. Praticamente ninguém passava por aquele caminho, pois sabiam que aquele caminho era o caminho que levava aonde havia os impuros, os sujos, os doentes, os leprosos, que levava a aldeia simplesmente dos leprosos, pois se entrassem ali, os judeus seriam considerados contaminados e impuros também. Mas Jesus, irmãos, modifica o seu trajeto e vai de propósito ao encontro, porque Jesus é diferente. Ele faz o impossível se tornar possível. Daqueles que estavam abandonados, irmãos, e deixados à sua própria sorte. Lucas 17:12 nos fala que, entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro dele 10 leprosos, os quais pararam de longe. É interessante ver, irmãos, que os 10 leprosos, ao pararam longe de Jesus e estavam cumprindo uma lei que mandava que eles tivessem uma distância de no mínimo 15 metros de uma pessoa. Mas o mais interessante é que esses leprosos, irmãos, eles eram religiosos, ou foram um dia, e foram ensinados no caminho da lei e conheciam a lei. Eu quero dizer para os irmãos que certamente tinham família, amigos, mas agora ninguém podia ajudá-los, por isso andavam em grupos. Somente um leproso compreendia o outro. Somente um leproso era capaz de ajudar certamente o outro. Eu quero dizer, irmãos, que a discriminação e o sentimento de impureza física e espiritual, irmãos, de ser um pecador atingido pela maldição divina, era um fardo pesado que eles carregavam com muita dor em seus corações. Achavam que aquilo eram maldições vindas de antepassados ou de alguma coisa que eles fizeram de errado, mas clamavam pela graça do Mestre. E quem sabia do que falavam? Qual erro haviam cometido para que recebesse este castigo? Seguiam seus preceitos religiosos, cumpriam toda a exigência de suas igrejas, eram fiéis aos sacerdotes, mas não havia nada e ninguém que poderia libertar eles daquele sofrimento. De modo de que Jesus se aproxima deles, versículo 17 e o 13,
e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E o mestre, aos vê-los em humilhante situação, move-se de íntima compaixão. Jesus lança uma palavra profética de fé, em que aquele que acreditasse nas suas palavras seria curado. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide-vos, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. É lindo ver o poder, irmãos, da fé de um homem. Os 10 partiram doentes, mas creram na palavra do mestre. Jesus estava cumprindo ali, irmãos, uma lei que se encontra em Levíticos 14:2. Este será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote. Seria, irmãos, um ritual para que a lei acerca do cerimonial fosse constatada pelo sacerdote. Mas a Bíblia nos fala que um só voltou para agradecer. Imagine a alegria deles. Somente um foi capaz de gratidão para com o mestre. Você é grato a Jesus por tudo que ele tem feito? Versículo 17 nos diz que 15 e 16 nos diz que um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz e caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, dando-lhe graça. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse: Levanta-te e vai, porque a tua fé te salvou. Jesus já estava acostumado com ingratidão humana, mas seu coração se entristeceu, irmãos. Somente um compreendeu em seu coração como é bom honrar aquele que tem compaixão, aquele que o curou, irmãos. Eu quero dizer que a graça do Senhor, ela vem através da cura, mas temos que ser gratos em primeiro lugar. Oséias 6:6, o Senhor nos fala: porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício e o conhecimento de Deus, mais do que os holocaustos. Deus espera, irmãos, que como o leproso curado, nós que somos dependentes da sua graça, possamos ter um coração de perdão e humildade. Muitos têm se esquecido de onde foi tirado, do que Deus fez em sua vida. Gritavam em coro e havia um líder. Um leproso tinha que constantemente se apresentar ao sumo sacerdote para ser examinado. Enquanto iam, as feridas dos leprosos se iam secando, sumindo. Uns olhavam para o outro e sorriam de alegria. Passavam as mãos em seus corpos como se fosse um sonho. Estávamos sendo curados. O mais digno de todos perguntou: como estamos agindo diante de Deus? De que forma? Somos leprosos ingratos? Não, eu não serei. Voltarei e agradecerei aquele homem por tudo que ele me fez, porque ele me deu uma nova vida, uma nova visão. É assim que nós temos que ser gratos ao Senhor por tudo aquele que Ele nos dá. Desde quando nos levantamos de manhã cedo, temos que ser gratos pela nossa saúde, pela nossa paz, pelo nosso trabalho, pela nossa família. Em tudo que tocamos as mãos e aonde colocamos nossas plantas dos pés, temos que ser grato a Jesus. Temos que ser grato a Deus, porque foi Ele que nos deu vida. Aleluias.